Estamos em plena semana do Natal e uma coisa que é muito importante para nós nessa semana é essa reflexão sobre o nascimento de Jesus. Como se deu esse nascimento ou por que esse nascimento ocorreu? Quais as questões que envolvem a vinda de Jesus ao nosso mundo? Olá, amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Saber e Luz. Este é um canal de proposta espiritualista universalista. Então falamos um pouquinho sobre cristianismo, temos vontade de falar também sobre budismo, sobre todos esses movimentos filosóficos religiosos tão importantes que nos ajudam no nosso crescimento, no nosso aprendizado. Eu me chamo João Marcelo Mesquita. E hoje, como nós falamos a princípio, estamos pensando bastante sobre essa questão do nascimento de Jesus. O que isso significa para a gente? Como é que se deu? O que a gente pode estar falando sobre o nascimento desse mestre? Uma primeira reflexão que podemos trazer sobre esse tema é pensando sobre a proposta de estarmos aqui nesse mundo. Entendemos que a Terra é um mundo de provas e expiações, portanto, um mundo onde os espíritos encarnam para passar por experiências que vão ajudá-los a entender o que eles já aprenderam, o que ainda precisam aprender, porque somos espíritos que ainda estamos em processo de aprendizado de algumas coisas muito elementares, como a ideia de respeitar o próximo, trabalhar as virtudes, como a paciência, boa vontade, bondade. Então estamos aí nesse processo. E uma coisa que podemos perceber é que nós todos temos uma tendência a termos determinados pensamentos, linhas de pensamentos. E é muito comum que nós nos mantenhamos dentro de uma determinada linha de pensamento. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos uma série de coisas que já aprendemos, tanto nesta encarnação quanto em outras, como, por exemplo, muitos de nós já entendemos que é um crime, de fato, você cometer coisas como matar o próximo, violências, esse tipo de coisa. E nós estamos tentando entender como dar os próximos passos dentro do nosso processo evolutivo. Mas a nossa mente, ela já se desenvolveu até um determinado ponto. E nós temos uma tendência a ficarmos um tanto quanto estacionados dentro de certas ideias, dentro de um certo grupo de ideias. Então, o que precisa acontecer? O que o plano espiritual faz no sentido de nos ajudar? De tempos em tempos, é organizada a vinda de um mestre ao nosso mundo. E nós estamos aqui entendendo como mestre qualquer ser humano que vai encarnar, lógico, na condição de um ser humano neste mundo. Então, qualquer espírito que já não está mais exatamente na condição comum que nós estamos. Então, não precisa ser obrigatoriamente um espírito super elevado. Se ele já estiver um pouco mais adiantado do que nós, já é interessante. Por quê? A mente dele já está funcionando em um nível mais elevado. Então, ele consegue trazer para nós ideias novas, que para nós são novas. Então, é como você jogar uma água fresca num ambiente que já está meio saturado daquelas mesmas ideias, aqueles mesmos pensamentos. Chegam esses espíritos trazendo, vão trabalhar com os mesmos conceitos que nós já temos, mas trazendo perspectivas novas, de repente nos convidando a olhar por um outro ângulo. Então, são situações sempre muito interessantes. De tempos em tempos, esses espíritos vêm ao nosso mundo e nos ajudam. E até por eles estarem fazendo uma grande ajuda a todos nós, eles acabam ganhando algum destaque. Não é que obrigatoriamente eles queiram se destacar, ficar famosos, não é isso. Mas eles chamam a nossa atenção porque os conhecimentos que eles trazem são muito positivos. Então nós vamos ao encontro deles, seja fisicamente, quando isso é possível, se nós estivermos contemporâneos a eles, ou vamos ao encontro deles porque vamos pesquisar nas obras, nos vídeos, seja o que for,
que está ali falando sobre esses mestres. E o que significa quando um desses mestres vem ao nosso mundo? Nós trouxemos aqui um trecho da obra Na Próxima Dimensão, que é o terceiro livro do espírito Dr. Inácio Ferreira, pela psicografia do Carlos Bacelli. O Dr. Inácio foi um médico quando estava aqui encarnado conosco, e depois de desencarnar ele mandou uma série de livros contando sobre as experiências, os aprendizados dele lá no plano espiritual. E aí nós temos aqui uma parte em que ele e o Dr. Odilon, que é um outro espírito amigo dele, esteve encarnado com ele aqui na Terra, estão conversando sobre essa possibilidade de troca de saberes, de conhecimento com dimensões superiores à nossa. Nesse trecho que nós separamos, eles estão conversando conosco sobre a mudança de planos, de dimensões. Como, por exemplo, nesse momento nós estamos encarnados, estamos na dimensão dos encarnados. Logo que nós terminarmos essa vida física, nós vamos para uma dimensão no plano espiritual, que é a dimensão imediata conectada a essa onde nós estamos. Porque no plano espiritual também tudo se mostra em várias camadas dimensionais, das mais densas, que é para onde nós vamos assim que sairmos desse corpo, até ficando mais sutil, mais sutil, mais sutil, e aí nem sabemos aonde que isso vai dar, né? Ou melhor, sabemos, vai chegar em Deus. Então, são muitas camadas diferentes e grupos de espíritos habitando essas diferentes camadas. E aí, por exemplo, na vinda de um mestre como Jesus ao nosso mundo, o que o texto aqui está nos falando sobre, né? Ele está nos lembrando que o espírito em si é energia, é luz. Assim como as nossas formas de manifestação se quintessenciam, a energia espiritual se eteriza ao ponto de identificar a criatura com o Criador. Então, né, vamos evoluindo até chegarmos lá e ao ponto de sermos realmente confundidos com o próprio Criador para espíritos do nosso ponto de vista, né, que ainda somos muito densos. E aí falando especificamente sobre a vinda de Jesus. Jesus veio do futuro para o passado e o seu espírito careceu revestir-se de fluidos grosseiros para que pudesse reconstituir o seu corpo espiritual. É bem nessa frase que eu estava querendo chegar com vocês. Nós, em comparação com esses planos espirituais mais elevados, é como se nós estivéssemos no passado em relação a eles. Então, na vinda de espíritos como Jesus, por exemplo, é como se, do ponto de vista dele, ele estivesse viajando no tempo, para o passado. Tão atrasados nós estamos em relação aos conhecimentos que um espírito do nível dele já possuía. Então, olha que ponto de vista interessante. Pensar que, espiritualmente falando, simbolicamente, é como se nós estivéssemos no passado, tamanha a nossa ignorância. E aí Jesus vindo para nós, como ele botou aqui, teve que revestir-se dos fluidos grosseiros, ou seja, dos fluidos densos do nosso mundo, para a reconstituição do corpo espiritual. O mestre, aproximando-se gradualmente da atmosfera terrestre, foi experimentando sucessivas transfigurações até naturalmente materializar-se. Então, um espírito do nível de Jesus, da maneira como nós entendemos, da maneira como o Dr. Inácio está apresentando aqui e também da forma como Ramatiz nos apresenta, por exemplo, aqui nesse livro, O Sublime Peregrino, do espírito Ramatiz, pela psicografia de Hercílio Mais. Ele também está nos falando que Jesus, antes de vir aqui ao nosso mundo e se apresentar nessa configuração que nós chamamos de Jesus, ele já habitava o reino angélico, dentro da classificação evolutiva, como nós entendemos dentro da doutrina espírita. Ele estava ali habitando o reino dos espíritos puros, puros no sentido de serem já libertos de qualquer aprendizado que os mundos da matéria pudessem apresentar a eles. Então eles já tinham aprendido todas as lições, por isso já habitavam esse reino mais elevado. E sendo um espírito já nessa classificação de espírito puro, um espírito já angélico, ele não tinha mais as camadas espirituais que nós ainda temos dos nossos corpos, os 7 corpos.
Pessoal, esse vídeo vai sair, hein? O vídeo sobre os corpos espirituais, a gente está preparando, fiquem atentos aí. Jesus já existia apenas como espírito, como pura luz, energia, que nós chamamos de luz, energia, por falta de termos mais adequados dentro do nosso idioma, porque com certeza é algo muito maior do que isso. Então ele teve que ir descendo, fazendo o que nós chamamos de um descenso vibratório. Teve que ir comprimindo as suas energias para ir se aproximando das camadas mais densas da matéria do nosso mundo. E ao entrar na atmosfera energética, na atmosfera psíquica do nosso mundo, ele foi se revestindo desses fluidos para ir reconstituindo o que nós entendemos como o perispírito. Por que isso foi necessário? Porque apenas estando revestido de um perispírito que possibilita a essa entidade e a todos nós termos forma humana, é que ele poderia se ligar ao veículo físico terrestre, por conta daquela questão dos 7 corpos. Né? Então vai desde o corpo mais sutil, passando para um pouco mais denso, até que o mais denso de todos, até onde nós entendemos, é o nosso corpo físico, esse que nesse momento nós estamos aqui vestindo, usando. Aliás, é mais do que vestir o corpo físico. Nós, nesse momento, estamos corpo físico. Somos espíritos e estamos corpo físico. Tamanha a nossa conexão com esse veículo nesse momento. Jesus precisava de tudo isso para poder renascer no nosso mundo. Então, nesse livro do Sublime Peregrino, no capítulo 2 dele, que se chama Jesus e sua descida à Terra, Ramatiz nos explica um pouquinho como é que funciona essa questão da vinda de mestres, como no nível dele, assim, muito evoluídos. O nascimento de avatares ou de altas entidades siderais no vosso orbe, como Jesus, exige a mobilização de providências incomuns por parte da técnica transcendental, cujas medidas ainda são ignoradas e incompreendidas pelos terrícolas. E ele está falando isso justamente por conta dessa questão que nós conversamos, de ser um espírito que já estava desconectado da roda das reencarnações. Por isso é um pouquinho mais complexo, para ele conseguir se aproximar vibratoriamente, energeticamente de nós. É um acontecimento previsto com muita antecedência pela administração sideral, pois do seu evento resulta uma radical transformação no seio espiritual da humanidade. Tamanho conhecimento e tão avançado conhecimento que um espírito desse porte traz para nós, que o plano espiritual já sabe que a descida de um espírito desse nível vai causar modificações na mente da humanidade desse mundo. Então, é uma coisa organizada, como ele botou aqui, com uma antecedência muito grande, uma antecedência que vai além dos parâmetros de tempo humano. Nós estamos falando de planejamentos que ocorrem com milhões, às vezes bilhões de anos, porque esses planejamentos, pelo que os estudos nos orientam, eles já começam na época da formação do próprio orbe, porque eles já entendem quais são os grupos de espírito que vão vir, o que eles vão precisar. Então, isso tudo já é feito com uma certa organização antecipadamente. Jesus foi um avatar, ou seja, uma entidade da mais alta estirpe sideral, já liberada da roda exaustiva das reencarnações educativas ou expiatórias. Em consequência, a sua encarnação não obedeceu às mesmas leis próprias das encarnações comuns dos espíritos primários e atraídos à carne devido aos recalques da predominância do instinto animal. Aqui ele faz uma comparação conosco muito interessante. Nós que ainda estamos presos na roda das reencarnações, temos a necessidade mesmo de reencarnar, porque ainda estamos nesses aprendizados mais simples, mais básicos. Nós somos como que atraídos ao mundo ao qual nós estamos conectados. Então existe uma questão energética, atrativa mesmo, que nos puxa e nós mesmos sentimos que precisamos voltar. Então é uma coisa um pouco mais tranquila, pelo que ele fala, dentro dos processos de reencarnação. Agora, no caso de uma entidade como Jesus, que vai encarnar neste mundo, perceba, ele não vai reencarnar, porque ele nunca tinha estado neste mundo físico antes. Já tinha, sim, vivido em outros orbes, que até já sumiram na poeira dos tempos, tamanho
a trajetória de tempo desse ser, né? Mas no nosso mundo foi a primeira vez que ele estava vindo. E ele já estava totalmente desprendido da necessidade de reencarnar. Ele não veio aqui porque ele precisava, ele veio para nos ajudar. Então, há uma necessidade de movimentação incomum das energias, porque não é toda hora que ocorre uma encarnação desse tipo. Então, nós temos aqui essas informações muito interessantes, muito ricas sobre a encarnação de Jesus. Amigos, uma outra informação que eu quero trazer para vocês é porque existe sempre uma questão, quando a gente fala da vinda de Jesus, ele veio com essa proposta de aprendizado, de libertação. Libertação no sentido de nos libertarmos das nossas trevas interiores, de caminharmos de uma maneira mais assertiva, mais correta, buscando o nosso próprio equilíbrio. E ele foi previsto por todas essas questões históricas, havia uma leitura de que entre os membros ali do povo judeu viria um Messias. Então havia essa esperança da chegada do Messias, alguém que iria ajudar aquele povo. Não à toa ele veio naquele povo porque também tinha esse propósito de libertação daquelas pessoas. Mas eles interpretaram na época que seria uma libertação guerreira, alguma coisa de libertá-los do jugo dos romanos através da espada, da luta. Como nós podemos ver, a proposta de Jesus é da libertação dos espíritos, da libertação das almas, para que possamos, tão rápido quanto for possível, nos libertarmos da roda das reencarnações. Esse é o principal ponto. Então, eu trago para vocês, amigos, esse livro aqui, também muito interessante, chamado O Triunfo do Mestre, mais uma obra de Ramatiz, dessa vez pela psicografia do Norberto Peixoto. É uma obra toda falando sobre a vinda de Jesus ao nosso mundo e o que isso significou em vários aspectos. E ele fala aqui sobre um documento histórico muito interessante, eu não sabia, antes disso fui até pesquisar, que se chama Pedra do Mar Morto. Então é uma grande rocha, no formato de um retângulo em pé, ela tem aproximadamente 1 metro de altura e ela tem inscrições em hebraico, 87 linhas em inscrição. E a datação dessa rocha mostra que ela é alguns anos anterior ao nascimento de Jesus. O texto aqui não especifica exatamente quantos anos antes, mas o que é curioso, ela fala sobre a vinda do Messias, que estava próximo, e que o Messias iria ressuscitar depois de 3 dias morto. Então é um documento histórico, realmente, que comprova ali que Jesus estava vindo, porque aconteceu isso com ele. Dentro da nossa leitura, nós respeitamos outras leituras, lógico, mas dentro da nossa leitura espírita e espiritualista, nós compreendemos que essa ressurreição de Jesus foi uma volta em perispírito. Ele conseguiu adensar o seu perispírito, porque com certeza tinha um conhecimento muito vasto sobre a matéria, manipulação das energias, ao ponto dele poder ser visto e mais tarde até tocado pelos apóstolos. Então, sim, de fato, houve uma ressurreição. Não foi aquela ressurreição como nós entendemos do corpo morto voltar à vida, porque, mais uma vez, dentro da nossa leitura, isso não é possível, mas ele voltar e mostrar que estava vivo, sim, isso é perfeitamente possível e aconteceu. Então, é um documento histórico. Depois nós vamos deixar aqui na descrição o site em português que está falando sobre essa pedra, para a gente poder saber mais sobre ela. Então é isso, meus amigos. Todo esse preparo, toda essa organização do plano espiritual para um avatar do porte de Jesus poder vir ao nosso mundo. E a missão dele, essa também é uma informação super importante que nós temos que trazer. Algumas pessoas acham que a missão de Jesus foi trazer o cristianismo ao mundo. Então todos temos que nos converter ao cristianismo. Amigos, cristianismo é a maneira como nós, humanos, chamamos esse conhecimento que ele trouxe. Nós organizamos dessa forma e passamos a chamar assim. Mas, no princípio, os seguidores do Mestre, logo após o seu falecimento, naqueles primeiros anos, eles eram chamados de os seguidores do caminho. Porque eles entenderam aquela filosofia que
Jesus trouxe, entenderam ela como uma coisa válida, não só válida, mas muito positiva, e começaram a modificar os seus hábitos, as suas condutas para seguir este caminho que Jesus propôs. Então, olha como fica uma coisa mais leve, mais bonita, em entender que ele nos trouxe uma proposta excelente, uma proposta muito boa. Quando estudada, nós vemos que tem ali um crescimento muito interessante. Mas não é para as pessoas serem convertidas assim a ferro e fogo. É para você ter a oportunidade de estudar e vendo se você entender que aquilo ali é interessante, você incorpora na sua vida para seguir. É uma proposta de libertação, como nós já falamos, libertação dos nossos instintos inferiores, de aos poucos nós irmos trabalhando as nossas virtudes, o nosso lado mais equilibrado, mais humano, e irmos deixando um pouco de lado esse estímulo do instinto animal que nós ainda temos. Por instinto animal, estamos falando de tudo aquilo que nos leva a um comportamento bruto, negativo, que nos impele, por exemplo, a guerras, a conflitos, ou a pequenos conflitos que acabam levando para coisas maiores, como tem acontecido tanto nos nossos últimos dias. Nós vemos pessoas discutindo e brigando por coisas tão bobas. Quando você vai analisar, não tem nenhum fundamento. Parece que é só uma desculpa para brigar, para se desentender. Então nós precisamos ficar muito atentos nisso. E essa filosofia do caminho, que hoje nós chamamos de uma filosofia cristã, ela nos convida mesmo a essas reflexões. Portanto, algo muito positivo. Amigos, esse é um assunto realmente fascinante e, como sempre, nós não falamos nem um terço do que pode ser trabalhado. Os nossos vídeos sempre têm essa proposta de serem um pouquinho mais curtos, então dá para trabalhar mais isso, né? Tem muita coisa aí dentro desse tema tão fascinante que é a vinda de avatares ao nosso mundo, sobretudo desse avatar Jesus, que nos toca, que mexe conosco. É um assunto realmente muito rico. Amigos, obrigado a todos vocês que ficaram conosco durante o nosso vídeo. É muito bom estarmos em companhia tão boa. Por favor, amigos, curtam este vídeo, compartilhem este conteúdo com outras pessoas que vocês sabem que vão gostar desse tipo de temática. Se inscrevam no nosso canal, ajudem o nosso canal a crescer, para que possamos sempre trazer novos vídeos, novas temáticas. Deixem algum comentário, nem que seja um emoji, alguma palavra de incentivo que vocês possam deixar. Sempre que vocês comentam é muito interessante para o YouTube, ele compreende que esse vídeo é válido e acaba distribuindo ele para outras pessoas. Meus amigos, muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus, fiquem em paz e até a semana que vem.